Olá, aqui é o Rafa das Metáforas Personalizadas e nessa aula inicial eu gostaria de fazer para vocês uma espécie de paisagem do que é o curso de escrita de metáforas de aprendizagem. Como é a metodologia que eu trabalho e o que vocês vão aprender ao longo desse curso, tá certo? Então, ao final desse vídeo, você vai entender o que acontece por trás de metáforas poderosas que são capazes de conectar com muitas pessoas e passar ensinamentos incríveis. Eu trabalho com PNL há mais ou menos 3 anos e venho me dedicando às metáforas desde então. As metáforas são uma das mais poderosas e efetivas formas de se enviar uma mensagem, formas de se proceder com uma comunicação. Quando se trata de aprendizado, elas são incríveis. Quando eu digo aprendizado, eu quero dizer sair de um ponto de vista que você tenha e ir para uma sabedoria, entregar uma moral da história, que eu gosto de chamar de sabedoria. E para isso, eu gostaria de, antes de começar, passar aqui para vocês uma metáfora que eu gravei, um vídeo que eu gravei de uma das metáforas que eu considero uma das mais poderosas que tem, que é a metáfora do monge e do rio. Certa vez, um monge e seu discípulo saíram em caminhada para uma meditação muito poderosa. Passaram por grandes falésias, grandes montanhas, até que começaram a avistar um rio de longe e avistaram também uma mulher à beira desse rio. O monge mestre e o monge aprendiz foram se aproximando calmamente até que o aprendiz parou e ficou observando de longe os movimentos do mestre. Percebeu que o mestre conversava com aquela mulher por alguns instantes e logo após coloca aquela mulher no colo e atravessa o rio com essa mulher no colo. E alguns instantes depois ele retorna para a companhia do aprendiz. E o aprendiz, já agoniado com a sensação horrível dentro dele, pergunta: mestre, como você foi capaz de tocar naquela mulher? Nós monges não tocamos em mulher, é uma lei universal dos monges. Nenhum monge pode tocar numa mulher, como você foi capaz? E o mestre disse: na hora certa você vai entender, no tempo certo você vai entender. E eles continuaram a caminhada, mas o aprendiz não entendia, aquilo não entrava na cabeça dele. Como que um monge pôde quebrar a principal regra dos monges, que é a regra de não poder tocar em mulheres? E, em algum momento, ele abandonou o monge mestre e voltou para o mosteiro. Ficou lá nesse mosteiro por 10 anos, até que o monge mestre aparece novamente. E esse aprendiz, ainda com aquela sensação horrorosa dentro dela, sem entender o que acontece, pergunta para o mestre: mestre, eu preciso entender, já se foram 10 anos e eu não consigo, não me entra na cabeça por que você foi capaz de tocar naquela mulher. E o monge mestre, muito sabiamente, vira para ele e diz: chegou o tempo de você entender. Eu carreguei aquela mulher durante 5 minutos para atravessar um rio, para que ela pudesse salvar o filho dela que estava enfermo do outro lado. E você, por que está carregando ela até agora? Bom, galera, é isso. Essa metáfora, eu acho ela uma metáfora incrível. Ela traz um conhecimento maravilhoso de uma forma muito leve e muito bem pensada. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma espécie de engenharia reversa dessa metáfora para que vocês possam entender o que acontece por trás disso. Então, eu trouxe aqui o roteiro com algumas observações do que eu considero importante para a gente ir conversando, aqui durante essa aula. E aí eu vou desconstruir essa metáfora com vocês, tá certo? Então vamos lá. Certa vez, um monge e seu discípulo. Então aqui a gente já identifica 2 arquétipos principais, que é o arquétipo do sábio e o arquétipo do inocente. O sábio, ele está o tempo todo em busca de conhecimento, em busca de entender as coisas, que é o monge. O monge, sim, é o perfeito arquétipo do sábio.
e o arquétipo do inocente, que ele quer ser feliz e acredita em um mundo melhor para todos. Gosta de fazer sempre o certo e construir um mundo onde todos possam ser o que desejam. Então, o discípulo, né, ele fica muito apegado ali à questão do que é certo, o que é errado, esse mundo perfeito para todos. E ele é, né, esse arquétipo do inocente. Então, de cara, nessa metáfora, a gente já tem duas coisas do inconsciente coletivo. O arquétipo do sábio e o arquétipo do inocente. Então, vamos continuar. E seu discípulo que estava em uma caminhada para realizar uma meditação muito poderosa e se depararam com uma mulher à beira de um rio. Se depararam com uma mulher é uma qualidade visual. Na PNL a gente entende que existem os sistemas representacionais, onde as pessoas se comunicam e se expressam, né, experimentam o mundo ao seu redor por meio dos seus 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. E nessa parte aqui, muito poderosa, eles se depararam com uma mulher à beira de um rio. A gente está acionando aqui uma qualidade visual. Então, puderam perceber, essa palavra perceber é uma palavra predicada não específica. Essas palavras predicadas, elas são o reflexo das submodalidades ou das qualidades no discurso da pessoa, e isso, quando é não específica, não está dentro desses 5 sentidos, mas está dentro de um meio termo entre todos, ela não é específica. Puderam perceber que de longe essa mulher estava um pouco apavorada, sem saber o que fazer. O monge muito sabiamente se aproximou, qualidade sinestésica de aproximação, da mulher e foi entender um pouco mais o que estava acontecendo. O discípulo se manteve distante, apenas observando, qualidade visual, observando o sábio monge. Passaram alguns minutos conversando e o discípulo viu o mestre colocando a mulher em seus braços e começando a atravessar o rio. Então, quando o discípulo vê, ele também aciona uma qualidade visual. Nesse momento, o discípulo se deparou e começou a pensar, que é uma qualidade auditiva, né? Estaria ligado ali aos nossos diálogos internos, enfim. Mas como pôde o mestre romper com uma regra tão importante? Nós, monges, nunca tocamos em mulheres. Como ele pôde fazer isso? Após alguns minutos, o monge mestre veio voltando sozinho pela margem do rio e se encontrou novamente com o discípulo para que eles pudessem seguir a sua jornada rumo à meditação sagrada. Nesse momento, o discípulo indagou ao mestre: mas, mestre, como pôde quebrar a nossa mais importante regra? Como pôde tocar aquela mulher? Tocar, uma qualidade sinestésica. E o mestre respondeu muito calmamente: no tempo certo você entenderá. O tempo é uma qualidade auditiva. Então, e seguiu a caminhada rumo às montanhas para realizar a meditação. Indignado com a situação, o discípulo disse, frase predicada auditiva, falar com franqueza, disse ao mestre que não mais o seguiria e que ia voltar ao mosteiro onde eles haviam saído. Então, essa frase predicada que traz essa franqueza, ela traz essa qualidade auditiva para o discurso. E aí, 10 anos depois, o monge retornou ao mosteiro e ele encontra o seu discípulo que ainda não conseguia entender aquela situação, ainda não aceitava o que o mestre havia feito. O mestre se aproximou, qualidade visual, aproximou dele e disse: chegou o tempo, qualidade auditiva, de você entender porque eu sou o mestre e você o discípulo. E o discípulo disse: eu carreguei aquela mulher, uma qualidade sinestésica de toque, por 5 minutos para que ela pudesse salvar o filho que estava perdido do outro lado do rio. Por que você está carregando ela esse tempo todo? Qualidade auditiva. Moral da história: qual a sabedoria? Muitas vezes nos apegamos a sentimentos, sensações e lembranças sem a necessidade de estarmos carregando. Então, resumidamente, quando a gente insere no nosso discurso, na nossa metáfora, na nossa história, padrões de linguagem que vão perpassar pelos nossos 5 sentidos,
a gente vai conseguir se aproximar mais do leitor. A gente vai ter ali qualidades visuais, qualidades auditivas, sinestésicas, olfativas, gustativas e táteis, né? Então, você vai conseguir ter mais atenção ali do seu ouvinte. E é disso que se trata o curso de metáforas de aprendizagem, né? O curso de escrita de metáforas de aprendizagem. Nesse curso, a minha proposta é ensinar você a escrever uma metáfora de aprendizagem. Eu tenho uma ideia e eu quero entregar uma moral da história, uma sabedoria através desse ponto de vista que eu tenho. Como que eu faço para ligar esses dois pontos de maneira que eu possa envolver as pessoas, criar uma história envolvente, né? Criar uma história que vá se conectar com a parte neuronal das pessoas. A minha especialidade aqui é a PNL, então eu vou trazer todos esses recursos da PNL, da programação neurolinguística, para que a gente possa construir uma metáfora que vá acessar um número grande de pessoas e conseguir que a gente tenha mais atenção das pessoas. Então, no curso eu abordo os seguintes temas: o que é PNL, pilares da PNL, pressupostos da PNL, sistemas representacionais, submodalidades, arquétipos, e eu construo uma metáfora de aprendizagem junto com vocês. Tenho 2 aulas extras, que é percebendo os sistemas representacionais, como que a gente pode perceber qual seria o sistema representacional principal de uma pessoa através da linguagem corporal, e preparando o público, como que a gente prepara o ouvinte para que a gente possa introduzir uma metáfora e a pessoa possa estar aberta para receber aquela mensagem. E também a gente tem uma ferramenta, que é uma ferramenta que eu desenvolvi, que eu chamo ela de Canvas de Metáforas de Aprendizagem, que é um passo a passo, né? São steps, são passos onde eu organizo de forma sistemática o seu pensamento, né? O nosso pensamento, para a partir daí a gente escrever de fato a nossa metáfora. Esse Canvas ele tem como referência a escola de Design Thinking. Design Thinking uma tradução para esse conceito, para essa ideia, pode ser um modo de pensar, né? Então é uma estrutura, é uma ferramenta que vai estruturar o seu pensamento, vai estruturar as suas ideias para que você possa ter mais clareza na hora de redigir o seu texto final. O treinamento ele tem 7 dias de garantia incondicional, então se você não gostar, se você achar que não é para você, você tem até 7 dias para pedir o seu dinheiro de volta na própria plataforma da Hotmart, que é onde eu comercializo o treinamento. E se você tiver mais interesse, quiser dar um passo à frente nesse conhecimento, vai ter um link aqui abaixo, um botão aqui abaixo, onde você vai conseguir acessar a página de compra do produto e fazer a sua compra. Gratidão pela oportunidade de ter você aqui até agora, né? Esse treinamento foi feito com muito carinho, com muita dedicação da minha parte, e eu espero que vocês possam aproveitar o máximo desse conhecimento.